Boa noite, espero que estejam todos bem. É um prazer estar com vocês novamente. E o Vida Inteligente de hoje traz um tema que eu acho que é de interesse geral. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras nós procuramos trazer coisas que abram a nossa consciência, coisas que nos sejam úteis, coisas que possam nos fazer melhorar o nosso padrão de vida, assim como o nosso ser interior, vamos chamar assim. Muita gente fala sobre transformação de consciência, mudança interior, uma série de coisas, e nós estamos aqui humildemente, sem a pretensão de sermos donos da verdade, tentando trazer para vocês a verdade, a nossa verdade, sem mistificação, desmitificando, como a gente faz questão de repetir a cada programa. E mais uma vez nós temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Jorge, boa noite. Boa noite, querido. Obrigado por estar aqui de novo. Imagina a minha satisfação. A gente, Jorge e eu, temos um prazer imenso de fazer o que a gente faz, né, Jorge? Sem a menor dúvida. Porque nós não temos nenhum tipo de retorno nisso, a não ser o nosso prazer em servir. Jorge, o tema que nós escolhemos para hoje, que por sinal foi escolhido pelo nosso amigo da retaguarda aqui do programa, né? O nosso operador da mesa. Na semana da última... Ele está invisível aqui, mas ele existe. Isso, no último programa... É uma prova que o invisível também existe. Perfeitamente, como as coisas são. Antes, quando a gente estava saindo, Jorge, o que nós vamos falar no próximo programa, né? Quando você vier, o Jorge deu um tema, eu ia falar alguma coisa, e de repente o nosso querido assessor técnico aqui, a nossa retaguarda, o Dobledei, falou: por que vocês não falam sobre as doenças? Imediatamente o Jorge reverberou bem nele. Eu também achei muito interessante o tema, porque trata exatamente da nossa saúde, né? O que nós somos sem saúde, né? E o tema que nós escolhemos para hoje, o título do nosso programa, do Vida Inteligente de hoje, é a saúde do novo ciclo. A saúde do novo ciclo. Claro, o que a gente pode fazer sem saúde? Antes da gente falar da saúde do novo ciclo, nós precisamos entender, que já me fizeram essa pergunta hoje, quando receberam a mala direta do programa, o que é o novo ciclo? Muito bem. Bom, primeiro, boa noite, né, Grego? É uma satisfação fraterna em estar aqui com você, estar aqui com todos vocês. É toda nossa. E conforme a gente sempre diz, eu gosto sempre de repetir, não é um programa, não é um encontro, é uma celebração, celebração à verdade, celebração à vida, celebração ao gênero humano, e a expressão da divindade que tem que se manifestar em cada um de nós. Uma coisa que o Grego não aborda, mas acho que é procedente de conversar, é que vocês veem que esse programa ele não tem patrocínio, é ao vivo e sem intervalos comerciais. Então tudo que é feito aqui é por iniciativa do Grego, sabe? Toda a infraestrutura é provida por ele. Quando a gente fala aqui em algum livro ou recomenda alguma literatura, não tem nenhum objetivo comercial, é só com o intuito de auxiliá-los a entender um pouco mais ou conhecer um pouco mais do assunto que vem a se tratar aqui. E quando o Grego fala dos DVDs que tem à disposição, é o preço que ele cobra de custo para produzir. Então não tem nenhum intuito comercial, nenhum ganho com relação a isso. Acho que é muito importante a gente esclarecer. Tudo que tem norteado nossos encontros aqui se baseia, né, no vita impendere vero, que é dedicar a vida à verdade. E é isso que a gente tem feito. E hoje, então, vamos conversar sobre um assunto, mas mantendo uma tônica assim: ninguém aqui vai receitar chá para ninguém, e não tem nenhuma receita mágica para que você tenha saúde perfeita. Existe uma receita, mas depende de você, isso que a gente vai discutir aqui, né, Grego? Bom, então, com relação à pergunta, o que é um novo ciclo? Muito se diz, né, é muito explorado essa questão do novo ciclo, quando começa, quando termina, o que era o ciclo passado, o que acontece agora. Dentro dessa tônica de a gente desmistificar e desmitificar, então o novo ciclo, ele começou em 10 de março de 1955. 10 de março de 55? De 55, exatamente. O que aconteceu nesse dia? Porque no dia 9 de março de 55, o Buda do ciclo esteve presente com as colunas na seção externa do templo do Kaijá, e por determinação da lei cósmica e dentro de tudo que foi previsto e trabalhado para que acontecesse agora, se encerra o ciclo anterior e se inicia o ciclo de Aquários. Mas você me falou de 14 de fevereiro... 24 de fevereiro, 24 de fevereiro de 49. Sim. Essas duas datas, o que são na verdade, Jorge? O 24 de fevereiro de 49 é a gênese do ciclo. Sim, do novo ciclo. Isso. Tá. E o dia 11 de março? 10 de março de 55
é quando se inicia o novo ciclo cósmico, o ciclo de Aquários, a Era de Aquários. A Era de Aquários, então, Iniciou ela começou em 10 de março de 55. Bom, isso eu acho que é uma informação relevante que eu nunca tinha ouvido, Não, pelo menos. ninguém, Porque uns não dizem tinha, que vão entrar na Era de Aquários, não, você sabe. isso não tinha sido trazido a público, né? Mas Então, por hora... gentileza, como é relevante, eu acho, para o nosso público telespectador, então, quando é que começou a Era de Aquários? Então, quem fala da Era de Aquários, ela começou às 0 hora do dia 10 de março de 1955, por determinação cósmica da lei da Agartha. Bacana, então nós já estamos na Era de Aquário, então. Totalmente. E, estamos há 51 anos. Tá, uma curiosidade. Quanto tempo dura uma era, vamos dizer, Jorge? É que assim, esse tempo a gente não pode precisar, porque as eras anteriores, elas eram baseadas em um processo de evolução mais pasmoso, mais trabalhoso, onde os avataras, os budas, os orientadores da humanidade, eles vinham e faziam um trabalho parcial. Então, vinha se manifestava no Egito, né, para os hebreus, lá na região da Palestina, na China, no Japão, na Grécia, né? Então, vários lugares, né, para os escandinavos. Então, vinha, dava um conhecimento, saía da cena humana e se criava uma religião no entorno. Mas sempre os avataras, os que vieram antes, tentando resgatar, tentando colocar a coisa em ordem, eles faziam um trabalho não integral, pela própria limitação do entorno e porque não era a hora ainda. Aí a lei optou por um arranjo, um atalho, e o síntese, o resumo disso tudo, ele se manifesta, daí já não como o organizador de um povo, mas como organizador e como resgatador do próprio gênero humano. Então, o que antes pode ter demorado 500 mil anos para acontecer, agora pode acontecer em 100 anos, em 50. Então isso que a gente lê no esoterismo, nesses livros, nessas mensagens, tudo, não necessariamente é verdade. Não. Que um ciclo, que uma era dura 2.450 anos ou 2.199 anos, que é o trânsito do Sol pelas constelações. Primeiro, assim, eu respeito muito as pessoas que buscam o conhecimento e buscam compartilhar o conhecimento, né? Porque esse esforço ele é completamente válido, né? E é melhor a gente conversar disso mesmo que de uma forma errada do que ficar vendo determinados programas na TV ou gastando a vida. Mas esses ciclos que são estabelecidos são ciclos lunares, ou solares, ou ciclos astronômicos. Que são totalmente diferentes do que nós estamos falando. Não tem nada a ver. Não tem nada. Então, mais uma vez, assim, para você entrar no novo ciclo. Eu fiquei surpreso com essa informação, porque eu já disse que a gente não combina nada, nós não temos script, não temos nada. 10 de março de 1955, exatamente. Entramos na Era de Aquário, isso mesmo? Exatamente. Perfeito. Exatamente. E o que é o novo ciclo? Eu falo não querendo adjetivar qualquer coisa que eu sou minha pessoa, mas eu falo com certeza, né, e autoridade para falar. É 10 de março de 1955. E o que é um novo ciclo, Jorge? O novo ciclo é assim, com relação especificamente ao assunto do dia, né, que é a questão da saúde, não da doença, né? O novo ciclo, ele é de tal forma fantástico, ele é de tal forma diferente na história humana, que vai chegar um período em que uma doença vai ser tão rara que vai ser objeto de curiosidade. Para você ver o quão diferente é o novo ciclo. E o novo ciclo, e é uma coisa que também a gente tem que ter em mente, é assim, não é que o novo é diferente do velho. Antes, sim, os ciclos eles tomavam o anterior para dizer, não, agora vai ser diferente, agora vai ser diferente. O novo ciclo, que é o que nós vivemos hoje plenamente, integralmente, é novo, de novo, não diferente do velho, é de completamente novo, tudo vai ser novo. A gênese humana, a nova maneira de pensar do ser humano vai ser diferente, a própria Terra, ela adquire uma tônica diferente, a relação humana, ela fica diferente, as nações se comportam de maneira diferente, a criação humana se comporta de maneira diferente, tudo completamente diferente, em um mundo que foi preparado para que fosse dessa maneira, né, há alguns milhões de anos atrás. E nós estamos vivendo esse novo ciclo já? Estamos, totalmente. O que acontece é assim, Grego, você falou que o Doble estava mexendo ali na parte técnica. Quem está nos ouvindo, nos vendo, não vê o Doble, mas sabe que ele existe, que ele está operando a parte técnica. Não vê o William Poole, que está aqui na nossa frente. Não vê quem está nos assistindo aqui no entorno, não é? E o que acontece com relação ao novo ciclo é o seguinte, ele já está realizado, já é uma realidade,
só que está em processo de densificação, de vitalização, de manifestação, para poder ser visto pela humanidade, aí então no que a gente conceitua de manifestação. Que a manifestação ela pode acontecer do ponto de vista visível e invisível, mas então o novo ciclo está em processo de visualização pela humanidade, né? Esse processo está acontecendo agora. Bom, e segundo dizem, não sei se você vai corroborar, diz que a nossa geração, ou seja, nós que estamos aqui vivos hoje, nós vamos presenciar essa mudança, né? Sem dúvida. Sem dúvida? Sem dúvida. Ele é corajoso mesmo de dizer. Não, sem dúvida nenhuma. Nós estamos tendo um privilégio agora, que todas as vezes que a raça humana, o planeta passou por um processo de transição, essa mudança de ciclo, de raça para raça, esse tipo assim, sempre foi de maneira inconsciente, porque a divindade operava inconscientemente pela própria limitante dela em agir de forma humana. Como essas diretivas foram alteradas, nós, pela primeira vez na coisa cósmica humana, pela primeira vez desde quando existe a raça humana, e não é 50 mil anos, são centenas de milhões de anos, nós vamos acompanhar de maneira consciente a transição integral de um ciclo integral, em cima, no meio e embaixo. Então nós temos, isso é como se fosse assim, não é um presente porque a lei cósmica não dá presente, é uma retribuição, um privilégio adquirido por nós mesmos de estar consciente acompanhando essa transição. Por quê? Porque existe já agora o protótipo perfeito da inter-relação entre humano e divino, criando uma humanidade divinizada, consciente, e uma divindade humanizada, consciente também. Então, tudo que antes era feito de maneira oculta, agora é feito às claras e com a participação da humanidade. Uma outra questão que muitas vezes perguntam, e a gente não pode fugir disso, essa implantação do novo ciclo, tudo isso que vai ocorrer, podemos chamar assim, ele necessariamente, nós vamos ter que ter dor para essa transformação, ou isso aí também é conversa fiada? Conversa fiada. É conversa fiada. Isso é coisa de religião. Coisa de religião, coisa de crença. As religiões Nenhuma mudança precisa ter dor. As religiões inventaram, Grego, as religiões inventaram, todas as religiões inventaram que o quê? Que a dor é lícita, que existe um Deus antropomorfizado e malvado, que pune por prazer, e criaram o conceito do mal antropomorfizado e criaram o inferno. O inferno, o diabo, o nome que se deu aí, o que se dá nas tradições, né, que é Lúcifer, que é Bósforo, Teósforo, que é Vênus, que é a estrela da manhã, é uma coisa que está nas escrituras antigas com o nome de Léo. E Léo é iluminado, é a luz da manhã, não tem nada a ver. Então tem que a figura antropomorfizada que se deram e deram patas e chifres, isso aconteceu no 350, 400, quando teve o Concílio de Nicéia. E a partir daí nós entramos na subjugação. Né? Aí assim, acho que quanto mais sofrer, melhor é, porque Deus vai se compadecer de você e te ajudar. Então nós vamos nos purificar através da dor e essas coisas. Não, isso é uma tolice, porque na verdade quando a pessoa sofre, né, é por ignorância ou por desejo, ela está fazendo um crime de lesa evolução e lesa divindade. Qual é a evolução dela? Qual a divindade? Da divindade que está nela mesmo. Faz mais quem pela humanidade vive do que quem pela humanidade morre. Claro que é quem vive. É, lógico. Então não tem essa questão de sofrer. Sofrer é ilícito. É ilícito. Ilícito. E ilícito não do ponto de vista da lei dos homens, é ilícito do ponto de vista da lei cósmica, né? Gera karma. Então, se você sofrer intencionalmente, por ignorância, no sentido de desconhecimento, não é? Então, isso você mesmo vai ter que resgatar. Não tem jeito. Então, não existe isso. O momento agora é de consciência, liberdade, felicidade. Felicidade vem da raiz fem, né, que é a mesma raiz de fecundo, felicidade, né, então feminino, então é um momento de felicidade, alegria, que vem da raiz ala, que é a mesma raiz de asa, então expansão, liberdade, felicidade, bem-estar, saúde plena, consciência, fraternidade, esse tipo de coisa. É você transformar o liberdade, igualdade e fraternidade, que deram uma conotação humana, para liberdade, igualdade e fraternidade do ponto de vista divino, cósmico, onde a liberdade não é liberdade de a liberdade cósmica é a liberdade com relação ao espaço sem limites. A fraternidade, né, do ponto de vista humano, é assim, não, eu sou teu amigo fraterno, mas o pessoal de só daqui para fora. A fraternidade do ponto de vista cósmico, divino, é a fraternidade de mim, comigo mesmo. É a união entre humano e divino. Né? Isso é a fraternidade.
né? A igualdade e fraternidade, os três se misturam com pai, mãe e filho. Então, até esse conceito muda, né, nesse momento que a gente está agora. Não tem nada a ver. Você falou, bom, você pode participar ligando para 322-1137, você pode telefonar para cá e formular uma pergunta para o Jorge. Jorge, você, antes da gente entrar na coisa propriamente dita, você citou há pouco, e me veio na cabeça, você citou sobre a feminilidade, o feminino. Sim. O que há de verdade que o novo ciclo... Estou te passando o que a gente lê. Eu modero listas de internet há 10 anos, então a gente sabe disso, uma série de coisas. O novo ciclo vai ser regido pelas mulheres, vamos dizer? Ou é conversa fiada também? Não. Essa questão de ou vai ser regido pelo homem ou pela mulher é exatamente uma das razões do desequilíbrio do gênero humano. Porque cada homem tem em si, cada homem do gênero humano, né? Então tem em si tanto o aspecto masculino quanto o aspecto feminino. Sim, a dualidade aqui, exato, né? Tanto é que quando o homem se inicia, quando ele realiza, se torna um adepto, um duíjo, 2 vezes nascido dele mesmo, para cada um chakra existente dos 7, surge a sua Shakti, e a Shakti é o princípio feminino. Sim. Então passa a ser 14. Então o aspecto feminino que existe em cada um, no homem, e o aspecto masculino que existe em cada uma mulher, se equilibra para gerar um terceiro equilibrante. Não existe isso de ser um ciclo gerado pelo feminino. O que vai acontecer, mas daí na humanidade seguinte, é não haver mais a separação dos sexos como houve a separação da terceira raça. O Jorge aqui da Agronômica, o Luiz da Agronômica ligou para cá e pergunta o seguinte: qual a relação do que você está falando com o que está acontecendo no mundo de hoje? Tipo, exemplo, guerras, problemas ecológicos. Luiz Antônio? Não, o Luiz da Agronômica. Luiz, obrigado pela pergunta e obrigado por estar nos assistindo, Luiz. Tem toda a relação porque é o seguinte, se eu tenho uma doença que ela existe há muito tempo, um processo de desequilíbrio que existe no organismo há muito tempo, voltando para a questão do objeto da conversa de hoje, a primeira mostra que esse organismo está reagindo e se transformando é que tudo vem à tona. Então o que está acontecendo agora é que todo o resíduo do ciclo passado e todo o resíduo da humanidade como um todo, ele está se apresentando agora para ser resolvido. Então, do ponto de vista da lei, do ponto de vista cósmico, do ponto de vista de evolução, no momento atual, quanto pior, melhor. Porque o que acontece é que a mídia, a coisa, toda o que domina hoje a questão social, eles divulgam só o que do ruim acontece, mas não o que de bom está acontecendo. Então, essa questão das guerras, desequilíbrios, coisas assim, é questão kármica sendo resolvida pontualmente em determinados pontos do globo, onde houve o acúmulo de matéria diferenciada, dentro dos Sattva, Rajas e Tamas, que é o amarelo, o azul e o vermelho, onde há o acúmulo da matéria tamásica, e em final de ciclo há o atrito, porque o atrito é a maneira de se resolver o karma. Então, quanto pior, melhor. Por quê? Porque no novo ciclo não pode existir o certo ou o errado, vai existir o equilíbrio. Isso é muito bom. Jorge, o que são as doenças e por que as pessoas ficam doentes? Bom, primeiro assim, nós temos que partir do princípio real, né, que o universo ele é completamente harmônico. Então a doença, ela é uma criação humana. É uma desarmonia. É uma desarmonia. Ela é uma criação humana. Assim como o mal é uma criação humana. Que quando o planetário resolveu que não queria participar da gênese humana e resolveu tomar um atalho, que é o que se chama que é a queda dos anjos, ele tomou um atalho criando o conceito de mal no próprio bem, para que a humanidade evoluísse mais rapidamente. Aí a humanidade, interpretando isso, achou que aquilo era o mal e deu essa bagunça que deu hoje. A partir disso, então, é que começou esse conceito de doença. Então, a doença é um conceito completamente humano. Quando se diz assim para alguém assim, eu te desejo muita felicidade, muito dinheiro, prosperidade e muita saúde. Errado. Não precisa desejar saúde. A saúde é uma coisa inerente ao ser humano. Todo ser humano, ele é saudável, ele tem que ser saudável, porque faz parte da própria criação dele enquanto indivíduo. O que acontece é que, temporariamente, ele deixa de estar em estado pleno de saúde, mas vira hábito. Então, o que é a doença? Isso. A doença, assim, nenhum de nós, assim, então, vamos supor, eu tive gripe há 10 anos atrás, 15 anos atrás, mas eu não criei a gripe, eu não parei a gripe. Essa gripe, essa inteligência, esse
conglomerado de forças que gera esse estado, né, gripal, é uma coisa que foi criada através do tempo, por todas as vezes que se manifestou em um ser humano. Então se manifestou, ele ficou com coriza, ficou com prostração, com dor no corpo, e com febre, esse tipo de coisa, associado a todas as vezes que aconteceu para os seres humanos, vai criando um elemento denso o suficiente do ponto de vista de existência astral e vital, que essa inteligência ela tende a fazer o quê? A fazer com que todo mundo fique gripado. Então o que a doença é? Ela é um ser vivo, consciente, como qualquer um outro. A diferença é que, por exemplo, um ser humano, ele tem corpo, alma e espírito. E o corpo é o físico e o vital. A doença, ela é um ser vivo consciente, só que ele só tem alma, ele tem parte vital e tem a parte astral e tem a parte vital. E fisicamente, ela se manifesta. Também tem o representante. De que maneira? O representante físico da doença é esse ou aquele vírus, é essa ou aquela bactéria, que existe no corpo humano, mas se manifesta quando há um rompimento da rede vital. Então, o que é uma doença? Uma doença é um conglomerado de inteligências que foi se formando durante toda a existência humana, foi se sendo vitalizado durante toda a existência humana, adquirindo uma consciência e ficando de tal forma forte que ele consegue romper, ele consegue interagir vitalmente com o ser humano e retirar dali a vitalidade para que ele permaneça vivo. Bom, então pelo que você me disse, o que eu pude entender, é uma disfunção nossa que permite com que ela se manifeste. Da mesma forma que dizem que se todos nós fizermos o teste de Mantoux, né, que é o da tuberculose, nós todos, a maioria, somos portadores. Claro. Basta que a gente dê condição, ele se manifesta. Você diz que nós temos mais de 50 mil tipos de vírus e bactérias diferentes no organismo. Perfeito. E aí então vem uma pergunta que é muito interessante, Grego, que é assim, se eu tenho o vírus da gripe em mim, e a outra pessoa tem, e ela está do meu lado, por que ela fica gripada e eu não? É que assim, é que a inteligência gripe, o ser gripe, ser vivo gripe, ele existe no astral, se conectando a todo mundo que fica gripado. Então você imagina o tamanho que é a gripe, porque todo mundo fica gripado pelo menos uma vez no ano. Né? Por quê? Porque se acostumou, a gente já vai conversar. Aí, então, toda vez que a pessoa fica gripada, toda aquela energia que é esvaída, que é retirada dela, flui para aquele elemento, para aquela criatura que está se alimentando daquilo, que é a gripe. Então, quanto mais pessoas ficam gripadas, mais forte fica a gripe e mais ela tende a repetir o processo. E por que isso acontece? Então, nós temos o corpo físico e o corpo vital, né, que é uma proteção, e o corpo astral. Se eu tenho um desequilíbrio que permite, né, que eu crie uma ambiência para que essa gripe se manifeste, o ser vivo gripe, ele aciona o que já existe em cada um de nós, que seria o vírus responsável, né, pela gripe, e aí ela se manifesta. Então, o estar gripado, a pessoa fica gripada ou fica doente quando ela deixa que a doença se manifeste nela. Ou pensa na doença, ou atrai a doença. De alguma forma... As pessoas não acreditam que seja possível, né? Porque quem pensa em doença, dizem até que a gente não deve ter remédio em casa. Né? Porque você tendo remédio, você está fazendo uma projeção de que você vai ficar doente. Porque ligado, o remédio ele é para uma coisa. Ligado ao remédio está todas as doenças que ele pode curar e todas as reações adversas, sei como é que as contraindicações. Contraindicações que ele vai gerar. Então tem todo um conglomerado de seres esperando que aquilo aconteça, porque aquilo, no momento em que acontece, alimenta esses seres. Por exemplo, assim, um elemental, né, da gripe, ele só se alimenta quando alguém fica gripado. Se ninguém mais ficasse gripado no mundo, a gripe deixaria de existir. Eu acho interessante a gente abordar isso aqui, porque nós não somos um programa espírita, nós não somos um programa católico, não somos um programa religioso, nada. Mas a gente aborda aspectos que muitas das pessoas pensam que é só fantasia. As coisas que a gente não enxerga, não é porque nós não enxergamos que elas não existem. Então a gente coloca de uma forma, como nós estamos falando aqui, que pode parecer fantasioso, não, porque o vírus ele tem força, ele tem calma e tudo isso aqui. Então procure ao menos... O que a gente está conversando aqui não está inventando assim, é uma questão tradicional
de algumas centenas de milhares de anos, só que foi sonegado para o Ocidente. Isso que a gente tem tentado fazer é compartilhar isso. É claro, se sonega, vai continuar com a alimentação, porque isso depende da indústria farmacêutica, depende de uma série de coisas para sobreviver, depende das nossas doenças. E a doença, assim, o criar ambiência para que a doença se manifeste na criatura, ou pode ser do ambiente, que assim, então eu me exponho a um ambiente, mas eu cria a doença sempre de cima para baixo, a doença nunca se manifesta primeiro no físico, ela vem do astral, rompe a rede vital e se manifesta no físico, ou eu crio ambiência, ou eu já tenho isso latente por questões kármicas e ela vem e se manifesta. Eu tenho que lutar contra para resgatar uma opção que eu mesmo fiz em nascer com aquela doença. Todo mundo que nasce com doença congênita escolheu ter aquela doença porque era o caminho mais curto para resgatar aquilo que ele mesmo gerou em vida anterior. Por que as pessoas ficam doentes aí, essa coisa? O que tem que ver doença com ciclos humanos, ô Jorge? Bom, é assim, a física quântica, na busca por entender exatamente onde está a fronteira entre o visível e o invisível, então isso era um conjunto de pesquisas muito interessante, que até foi uma parte comentada em um livro e um filme, que é De Onde Nós Viemos, Quem Somos Nós? Quem somos nós, Quem somos nós, E aí, então, fizeram pesquisas em várias universidades, então eles mandaram a pessoa olhar para alguma coisa, né? Olhar para alguma coisa, depois comer essa alguma coisa e ficaram monitorando o cérebro. Aí para ver que áreas do cérebro que acendiam, que eram utilizadas. Então, olhar para alguma coisa, aí agora come alguma coisa, né? Então monitorando que área do cérebro que está sendo usada para aproveitar aquilo. Aí pega uma pessoa e vendam, né? E diz assim, agora pense naquilo que você olhou e lembre daquilo que você comeu. Do ponto de vista de criação mental, exatamente a mesma coisa. Igualzinho, um replay do negócio. Igualzinho. Então, a diferença é se você está vendo, ou se você está pensando, ou se você está lembrando, ou se você comeu, ou se você lembra que comeu, é exatamente a mesma coisa. Agora, projete isso para você pensar em bem-estar ou doença. Deve ser o mesmo efeito? Coisa, ou o mesmo efeito. Se a gente imaginar que está chupando limão agora, vai dar... Quem pensa doença fica doente. Por quê? Porque o pensar doença é criar a ambiência vital para que a doença se manifeste. Como é que ela se manifesta? Ela se entranha em você, ela tem um impacto da doença contra a tua rede vital. Aí, nessa rede vital, nesse impacto, essa vitalidade da doença, ela ativa aquele organismo que está em você, aquele vírus ou o que seja, e provoca um conjunto de fatores que é o que a doença é. Então, nós sempre vamos ficar doentes, por quê? Porque nós deixamos que isso acontecesse. Com relação aos ciclos humanos, né, então, da onde que vem a questão do porquê ficar doente? Então, nós tivemos a primeira raça humana, a raça bórea, ou a raça adâmica, como se queira falar, né, onde se diz lá do Adão e Eva, no paraíso, aquela confusão toda lá, mas não tem nada a ver, a raça adâmica, né? Depois tivemos a raça hiperbórea, né? Depois tivemos a raça lemuriana, a Atlante e a raça ária, que é aquela que a gente está agora. Cada uma dessas raças foi responsável por desenvolver um atributo que forma o ser humano hoje. Então tivemos primeiro a raça bórea desenvolvendo o que seria as premissas para o corpo físico. Depois tivemos a raça hiperbórea desenvolvendo o que seriam as premissas para se construir o que seria o corpo vital. Depois tivemos a raça lemuriana, a terceira, construindo as bases para o que seria o corpo astral. Depois tivemos a raça Atlante consolidando o que seria o corpo físico e desenvolvendo a mente concreta, o Atlante. Depois tivemos então a raça que a gente tem agora, que é a raça ária, desenvolvendo o quinto princípio no homem, que é o mental abstrato. Cada ciclo desse, cada evento cósmico desse, durante centenas de milhares, durante milhões de anos, criou condições para que nós fôssemos o que hoje? Um reflexo da própria divindade, a expressão máxima do verbo divino existindo na matéria mais densa. Então nós temos hoje todas as condições para gerar saúde absoluta, para gerar conhecimento absoluto, para gerar bem-estar absoluto. Nesse processo de composição dos ciclos, geração das raças, então nós consolidamos, criamos e entrelaçamos elementos que nos transformam no que nós somos hoje. Então, durante a existência da terceira raça, da raça mãe, quando se criou toda a base para o que seria hoje o plano astral, se criaram também os mecanismos para que isso acontecesse e para que o ser humano tivesse em si embutido esses valores. Então nós temos em nós hoje
todo o resultado do primeiro reino, do reino mineral, todo o resultado do segundo reino, do reino vegetal, todo o resultado do terceiro no reino do animal, e nós estamos no quarto reino, que é o reino hominal. O conjunto desses fatores, se inteligido, permite que tenhamos ciência das coisas. Uma coisa que assim, é muito interessante a gente fazer uma analogia assim, quando eu vou morar em uma casa, obviamente, eu vou entrar em todos os compartimentos para conhecer aquele local onde eu vou morar. Se eu vou comprar um carro, eu vou olhar aquilo no qual eu vou andar. Se eu vou ter uma profissão, eu vou me inteirar daquilo qual eu vou fazer no dia a dia. E por que nós não nos inteiramos do nosso corpo físico? Por que nós não sabemos nada do que acontece com o nosso corpo físico? A gente prefere ficar completamente à disposição das coisas que nós criamos, subjugado pelas próprias criaturas vitais que foram paridas pela humanidade no decorrer das eras, e achando depois que quando ficamos doentes é culpa de alguém. Não é culpa de ninguém, é nossa culpa. Ótimo. Bom, nós temos um intervalo de anúncios institucionais aqui da emissora. A gente volta em um minutinho, até já. Vou te colocar na fogueira. Suponhamos que tem algum telespectador nosso que esteja com alguma doença. Claro que se eu estou abordando isso, vamos supor que esteja com uma doença que a gente considere grave. A doença é a diversão do ser humano. Exato, uma doença grave. O que você diria para essa pessoa? Ela pode ter esperança? Como é que ela reverte esse quadro? Nós já falamos agora da instalação da doença e por que ela se instala, né? Nós falamos até agora. O que você diria para uma hipotética pessoa doente nesse momento? Como é que ela pode reverter esse quadro fora as vias normais? Claro, a gente nunca deve abrir mão das vias normais. O que é a via normal? Medicina alternativa e outras coisas. Muito bem. A primeira coisa que tem que ser feito é o seguinte: você tem que entender o que é o processo pelo qual você passa. Se for uma doença congênita, você escolheu ficar doente. Para quê? Para resgatar toda a história dos teus antepassados. Se for uma doença dessas que apavoram a humanidade hoje, entenda o porquê que ela se manifesta, entenda qual é que é a base dessa doença, para que você consiga estabelecer uma base de ação. Quando você vai se meter em um negócio, quando você vai para um embate, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o teu oponente. Então, entenda primeiro a doença. E entender a doença não precisa ser médico. E nem deixe de ir no teu médico. Tome teus remédios. Só que é o seguinte, entenda como ela se manifesta. Uma leitura rápida em qualquer lugar você vai entender, independente de qual seja. Entendido qual que é o processo, você tem que ter o seguinte: vontade de melhorar. O que mata as pessoas, e é o que a gente vai conversar em seguida, por que as pessoas morrem? As pessoas morrem por falta de vontade de viver. As pessoas morrem por falta de objetivo na vida. As pessoas morrem porque 80 anos é muito tempo para uma vida sem sentido. Agora, ache o sentido da tua vida. Veja que a vida evolui. Veja que a divindade se manifesta em você. Veja que você não é escravo de ninguém. Não se submete a nenhuma religião. Não se submete a nenhum poder econômico, político, que seja. E que você é o que é. E você é o que de melhor existe, porque a lei proveu esse de melhor em cada um de nós. A partir daí você vai ter vontade de viver. Segundo passo, então, vontade de resolver a questão. Como resolver? Agora há pouco a gente conversou aqui, que fizeram experiências em laboratórios e universidades, que se você tomar alguma coisa, comer alguma coisa, ou ver alguma coisa, ou fazer algo, ou se você não fizer nada disso, mas pensar naquilo, o resultado é igual. Então, veja-se com saúde, plasme a saúde que você quer, veja-se feliz, crie a felicidade que você quer, veja-se íntegro, crie a integridade que você quer ser. No momento que você faz isso, você começa a liberar substâncias, hormônios, dentro do teu próprio corpo. Você ativa o sistema das glândulas endócrinas, que a gente vai conversar em seguida, e a partir disso você reativa o processo de trânsito de prana, que é a energia básica que mantém a vida. Seria a autocura que todo mundo fala? Sem dúvida. O planetário da Honda, na sua manifestação humana desse ciclo, falou aos discípulos mais próximos o seguinte: ninguém pode ser considerado um irmão, um membro da família espiritual do planetário, a não ser que tenha condições e sabedoria para se autorregenerar. Só que é o seguinte, isso é dado a cada um de nós, a qualquer um de nós.
todas as limitantes, toda a nossa doença, toda a nossa impossibilidade, todo o nosso sofrimento é residente no astral e na mente concreta. Acima disso tem a mente abstrata, a intuição. É dito que aquele que ultrapassa o akasha, aquele que ultrapassa isso, ele é a fonte de toda a riqueza, de toda a saúde, de toda a sabedoria. Ele é o que é. E o que ele é? A própria divindade encarnada. É um duija, é um 2 vezes nascido, é um Crestos, um iluminado, na linguagem grega, é um Akta, um iluminado na linguagem sânscrita. Então isso é dado a qualquer um. Como melhorar? Tenha vontade de melhorar. Faça a sua cura. De que maneira? Muito simples. Veja o que você quer. O princípio básico dos samurais era o seguinte: quando ele ia para uma batalha, primeiro era conhecer o inimigo. Depois ele tem um instrumento para a batalha, que era a katana, que fazia parte dele, identidade com o instrumento que ele quer resolver a questão. E depois, sempre antes dele desembainhar a espada, ele antevia o inimigo, o oponente, da maneira como ele queria. Então, se eu quero curar uma doença, se eu quero curar a pobreza, se eu quero curar a tristeza, eu vejo o quê? Eu me vejo saudável, eu me vejo rico, realizado, eu me vejo próspero, eu me vejo consciente. Eu me crio de cima para baixo. Em fazendo isso, eu crio todos os elementos no astral, no meu, e não é assim aquele negócio, alto astral, baixo, não é nada disso. Eu crio seres vivos. A lei da atração, né, Jorge? Não é nem atração, eu estou criando seres ligados à minha pessoa. Sim. Aí quando eu crio isso, eu altero o processo da rede vital, altero o fluxo de energia nos chakras. Os chakras estão ligados diretamente ao sistema endócrino, começa a liberar os hormônios adequados para a cura, para o equilíbrio, para o bem-estar, para a harmonia, para a consciência e para a longevidade. Então, primeiro passo é identificar o que está acontecendo. Segundo passo é querer melhorar. E terceiro passo é criar aquilo que você quer. Crie sua própria realidade. Ou você pensa que só porque você não está vendo o teu pensamento ele não existe? Existe. É isso. Porque você já abordou mais ou menos, mas talvez você quisesse aprofundar mais. Por que as pessoas morrem, afinal? Primeiro, por conta do desejo de morrer. Você falou desejo de morrer, mas aí vai entrar, já em casa já estão perguntando. Não faz mal, pode perguntar. A pessoa que estava com plena vitalidade, uma criança, tinha planos, noivos que morrem no dia do casamento, depois do casamento, então assim, fica meio estranho, vamos dizer, as pessoas que entenderem. A gente tem que diferenciar, assim. O desejo de morrer, assim. O cara está andando de avião, vem um negócio lá, bate aquele negócio, cai, aí não é o desejo dele. Aí é o karma que se superpõe ao desejo dele. Okay. A gente está tratando aqui da questão das doenças, da longevidade e da saúde consciente. Tá, no assunto que nós estamos mexendo hoje, então. Tá. Aí, então a gente falou agora um pouquinho da questão dos ciclos humanos. Então, sempre a gente vive ciclos de 7 anos. O ser humano é a única criatura que a cada 7 anos se renova integralmente, se reconstrói integralmente, biologicamente, a nível celular, atômico. Então nós somos um ser novo a cada 7 anos. E além do mais, é o seguinte: quando nós somos paridos, quando nós somos gerados por pai e mãe e gerados por nossa opção, pelo nosso próprio karma, o que acontece? Nós recebemos energia vital para viver 7 vezes 7 anos. Independente do que nós façamos em termos de conhecimento, de entendimento do ambiente, de você ter, do ambiente do entorno filosófico que te cerca, de você conhecer a mecânica da vida, independente disso, até os 49 anos você está em uma ascendente. Você está gastando o combustível que a própria vida te deu. Do 49 para frente, você começa um processo ou de subida por conta própria, ou de descida. Geralmente, então você pensa assim, de 0 a 7, eu vou reprisar o que aconteceu na raça arbórea. É a criança de 0 a 7, quer dizer assim, está consolidando o corpo, o fígado está tomando forma, ela está consolidando a alma, quer dizer, ela ainda está em um processo de geração. De 7 a 14, a raça hiperbórea foi consolidar o corpo vital. De 7 a 14, então, a criança, o pré-adolescente, ainda ele está em completa transformação, interagindo com o meio, consolidando o corpo vital, né, aprimorando o sistema de glândulas endócrinas, esse tipo de coisa assim. Aí o timo começa a entrar em um processo de retração. De 14 a 21, eu entro no ciclo lemuriano, que é de consolidação do astral. O que acontece? Começam as grandes paixões. De 21 a 28 é a época da razão, a época atlântica, o consolida a mente concreta. Então você vai buscar se enquadrar naquela profissão, pensar na vida e tal. De 28 a 35
seria a quinta raça? Seria a intuição. Só que você não vê ninguém de 28 a 35 desenvolvendo a intuição. Por quê? Porque todo mundo hoje, na quinta raça, vive baseado na terceira. O astral, isso é baixo astral, alto astral, que legal alto astral, vamos para a pancada, não sei o que e tal, vamos ver essa música, aquele filme mais agressivo, aquela coisa. Então as pessoas se acostumaram a ficar rindo, ou chorando, ou sofrendo, ou com medo o tempo inteiro, a ouvir isso ou aquilo aquele tempo todo, a comer isso ou comer aquilo o tempo inteiro, a ser subjugada pela TV o tempo inteiro. Então a pessoa, em vez de estar hoje desenvolvendo a mente abstrata, a divindade em si, a intuição, que não devia ser só feminina, e ainda às vezes devia ser inerente ao dia a dia, isso nem se fala. Né? E aí a energia que a gente tem vai sendo gasta. De 35 a 42, você devia estar já no que seria a sexta raça mãe, né? A raça alada. Né? Você devia já estar com o princípio búdico, que é divino, imanente em você. Então você devia ter clarividência, clareaudiência, não sei o que e tal, você conseguir ver as coisas que não são visíveis, interagir, integrado com todo mundo, fraternidade, amor universal. Nem se cogita disso. E a energia vai sendo gasta. De 42 a 49, você devia ser um reflexo do que vai ser a humanidade flogística, ígnea. Não existe. Aí o que acontece? De 49 a 56... Opa, agora me interessa. De 49 a 56, a pessoa vai fazer o quê? Reprisar o 0 a 7, mas já no segundo ciclo. Só que daí é o seguinte, em vez de ser daí de 49 a 56 em um processo de plena energia, plena vitalidade, os chakras rodando perfeito, o prana fluindo, o sistema glandular totalmente integrado, pineal, pituitária e timo totalmente integrada, criando um homem equilibrado, não. O homem está preocupado, as mulheres preocupadas com a questão da sexualidade, não sei o que, aquisição, né? E ainda se comportando quase como excluídos da sociedade, porque a sociedade privilegia só o jovem, o produtivo. Então vai sendo colocado à margem, em vez de produzir a própria energia. Quando chega a 56, 63, então se devia estar desenvolvendo o que seria a nova vitalidade, reconstruindo o teu corpo vital, quer dizer assim, você estaria criando as bases para a longevidade, mas não, você ainda está no processo de descida. De 56 a 63, você devia estar criando o que seria o novo emocional, né? Um astral consciente, lógico, integrado, mas não, está no processo de descida e ainda então lá, 56, 63 está entrando na terceira idade. Então é o seguinte, o que tem de bom na vida? Uma maior idiotice que se diz é o que se leva dessa vida é o que se come e o que se bebe. Não existe nada mais medonho do ponto de vista de evolução do que falar isso. E aí então ainda vem um laboratório e inventa aquela azulzinha, e diz, não, agora você vai ser um cara feliz pra caramba. De 56, 63 não deu mais jeito na questão da sexualidade, tem aqui uns negocinhos que a gente consegue dar um jeito. Então, se priva o ser humano da aquisição da consciência, fazendo com que ele repita na segunda fase dele, que seria daí do 49 até o 98, coisas que ele deixou atrás do 7 ao 14, 14 ao 21. Se prende o ser humano... Ele vem com essa tendência de repetir o ciclo, né? Lógico, só aí que ele repete... Entra na escada descendente. Em vez de criar um ciclo virtuoso de progressão, de consciência, de reconstrução do organismo, de preparação para a longevidade... Ele já começa a se entregar. Você cria um ciclo vicioso, onde você é segregado, onde a tua energia se esvai, onde você aceita que tem que ficar doente, onde você vai tentar repetir, obter os prazeres ou os desejos ou as aspirações que você tinha de 7 a 14, 14 a 21, só que não é mais o ciclo para isso. E aí você entra em um processo, não, se eu chegar aí em 80, por aí, tá bom, porque meus bisavós morreram com 50, os outros com 60. Você então, já está determinando, aí né? Você chega a 90 e fala assim, ó, já estou no lucro, já estou com 90. Que nada, isso é uma besteira, porque a gente deve viver, no mínimo, 7 vezes 49 anos, no mínimo, para que no final desse período, você então decidisse, eu, consciente, íntegro, pleno, saudável, decido, eu quero renascer, eu quero interromper esse ciclo, eu vou nascer conscientemente naquele país. Nesse momento, depois de 7 ciclos de 49, inclusive a alma, que da pessoa normal ela é sublimada e desaparece, inclusive essa alma é preservada pela lei, porque ela é de tal forma especializada que é um desperdício não ser usado. Então o ser humano, ele fica vivo e desce com seus próprios pés, consciente. Teríamos que viver 390 anos normalmente, então, 7 vezes 49, né? Pegando o gancho, você disse que, nós falamos lá fora, que o conhece-te a ti mesmo seria a chave da boa saúde? Seria da boa saúde, da longevidade e da consciência. Porque assim, o sistema endócrino, né? Então nós temos a glândula pineal,
A pineal ela se divide em 7 seções mais uma, não são 8, é 7 mais uma, porque a oitava só aparece depois. Cada uma dessas seções derrama uma substância especializada do ponto de vista alquímico em cada um dos outros chakras, que a gente vai conversar, em cada uma dos outras glândulas do sistema endócrino e produz um determinado tipo de hormônio. Então a gente tem a pineal, temos a pituitária, temos a tireoide, temos o timo, temos a suprarrenal, o pâncreas e as gônadas. Essas glândulas, que são a base de toda a existência humana, porque elas segregam todos os hormônios, qualquer doença que o ser humano venha a ter é uma disfunção dessas glândulas principais. Deixou de produzir insulina, deixou de produzir isso, produzir aquilo, então começa a surgir um outro sintoma, ou por exemplo assim, o ser humano integral, a criança até os 14 anos, ela é equilibrada porque ela tem a pineal, a pituitária e o timo, que é uma glândula grande que tem aqui, equilibrado. Sim. Aí o timo começa a se atrofiar quando começam a surgir os caracteres sexuais, porque a energia que é usada para criar mentalmente e sexualmente é a mesma. Aí cria um desequilíbrio e a pessoa deixa de criar mentalmente para criar fisicamente. Na segunda raça-mãe, inclusive, a faringe e as gônadas eram um único órgão, se criava física e verbalmente ao mesmo tempo, não existia separação dos sexos. Depois, em meados da terceira mãe da raça lemuriana, é que houve a separação dos sexos, então antes não existia. Então a gente tem o sistema glandular, aí nós temos os chakras, são centros de força que têm por função espargir a vitalidade prana no corpo vital. Eles se prendem à coluna, são alimentados através do soro que tem dentro do sistema cérvico-espinhal, do soro raquidiano, né? E aí então é como se fosse uma flor que nasce na coluna e a flora tem a superfície na face externa do corpo vital. Cada um desses chakras está ligado a uma das glândulas do sistema endócrino. Esses todos alimentam e fazem fluir a vitalidade. Então você tem o coronal, você tem o ágina, o frontal, você tem o laríngeo, né, ligado à tireoide, você tem o cardíaco, o equilibrante, o anahata, né? Depois você tem o umbilical, você tem o esplênico, que é no baço, e você tem o básico, que é o raiz. Cada um alimentado. Quando a pessoa vive bruscamente, vive intensamente, no astral completamente conturbado, então ela vive com medo, então ela tem um caos do ponto de vista no astral, o astral impacta diretamente o corpo vital. No corpo vital estão os chakras, recebendo todo impacto. Cujos chakras têm ressonância nas glândulas referentes. Que aumenta ou diminui a produção disso, daquilo, e você tem de taquicardia até aquela doença do sangue, como é que é? Leucemia. Leucemia, até aquela que não tem açúcar no diabetes. Tudo disfunção. A diabetes está ligada diretamente ao fogo, a tejas é desequilíbrio do fogo. O próprio câncer, né, ele é um desequilíbrio elétrico que faz com que a célula comece a se reproduzir sem ter inteligência para parar. Tanto é que as pesquisas mais avançadas para a cura do câncer são feitas a partir da placenta. Por quê? Porque a placenta é a rede elétrica que vai parir o ser humano novo. Isso. Então, toda disfunção que acontece no organismo, ela acontece por quê? Porque você criou essa disfunção astralmente, você criou os teus desejos. Por exemplo, assim, uma depressão profunda, ela abate completamente o sistema imunológico. Aí, em vez de se tratar o porquê você está com medo de perder emprego, o porquê você está com medo de alguém, por que você está triste porque o teu amor te abandonou, essas coisas todas da vida, você vai e dá um remédio químico para tratar o sintoma, o efeito disso, e não trata a causa. Aí, então, aquela reação do organismo para se autoproteger, ela é inibida e cria um sistema de forças que deriva para mais doenças, obviamente. Então, você quer ficar saudável? Conheça-te a ti mesmo. Gnosse te ipsum. O que acontece? O básico, então a gente não está pedindo demais, né? Por favor, né? Eu não estou pedindo demais para vocês. Conheçam o básico sobre a casa que vocês habitam. Conheçam o organismo de vocês, o básico. Conhecimento sobre os chakras, glândulas endócrinas, hormônios, integração do vital, integração do astral. Isso dá condições de vocês terem um bem-estar manipulável, criado a qualquer momento e na densidade e na amplitude que vocês desejem. Só é infeliz quem cria infelicidade.
só é doente quem cria a doença. Então, conheça-te a ti mesmo e te resolva. Apesar do que é muito profundo, conhece-te a ti mesmo, né? Que lógico. É o enigma da esfinge, não é? Decifra-me a ti. Decifra-me eu te devoro. Tem vários tipos, né? O que a gente discute aqui são conhecimentos que não são complexos, mas são extensos, né? Amplos, né? Mas vá por algum caminho, por exemplo, assim, então tem lá a questão da alquimia que transformava chumbo em ouro, né? Mas o chumbo é o seguinte, é ouro, prata, cobre, mercúrio, ferro, estanho e chumbo. O transformar chumbo em ouro é fazer com que os valores da sexualidade sejam impregnados com os valores da criação mental, é transformar o próprio homem, não o metal. Então até a alquimia, ela tem a ver com os chakras, e se você pegar daí cada um desses metais associados a cada chakra e ver qual é o planeta correspondente, você tem ligação com a questão do horóscopo, que seja quem acredita nisso, né? Então tem vários caminhos para você chegar nisso. Ou se não quer nada disso, olhe tua mão esquerda, olhe tua mão direita. Na esquerda está como você planejou tua vida, na direita é o que a vida está te dando. Só que é o seguinte, quem dá o que a vida te dá é você mesmo. Então tem várias maneiras de você entender o que acontece no organismo e se resolver para evoluir conscientemente e não sofrer e viver bastante. Eu até recomendo aqui, a partir da semana que vem, a partir da próxima vinda do Jorge aqui, a ideia que ele mesmo deu, e eu achei sensacional, eu pequei por isso, no blog do Vida Inteligente, você põe aí, por favor, o endereço do blog do Vida Inteligente. No blog nós vamos ter a recomendação dos livros que o Jorge sugere, de alguns links onde a gente pode saber mais sobre chakras, sobre as glândulas. Lá no próprio blog, né? Colocar uma dúvida e responder. Não é? Podemos usar aquilo, e eu tinha razão, a gente sempre na casa de ferreiro, espeta de pau, e eu confesso aqui, eu achei a ideia brilhante, nós vamos fazer isso a partir do próximo programa. Já abri um canal no nosso blog, cujo endereço, não sei se apareceu ou vai aparecer aí, www.vidainteligente.blogspot.com, já aparece, e ali nós vamos estar respondendo perguntas e fica mais fácil. Em vez de você telefonar ou escrever para nós, você acessa o blog e você vai ver os livros recomendados, né, Jorge? Exatamente. E links eventuais. Jorge, como é que nós conseguimos a nossa harmonia? Então, primeiro só um comentário com relação à sugestão de livros, né? Sim. É que a gente não tem vínculo nenhum, comentei antes, né? Isso. Com relação a vender livros, assim. Nada. E o que a gente for sugerir de livro para vocês, né, de literatura ou link, ou o que seja, sempre vai ser indicando para vocês qual é o caminho. Jamais a gente vai dar o caminho pronto, porque é sempre assim, o discípulo procura o mestre e encontra, primeira vez. Ele faz o caminho dele e na segunda vez encontra novamente o mestre, mas daí já dentro de si mesmo. Se não for assim, não tem validade nenhuma. Por isso que Jesus diz na Bíblia, o meu pai e o teu pai, não é o nosso. Porque cada um tem o seu. E onde é que está o de cada um? Dentro de si mesmo. Dentro de cada um de nós, exatamente. Com certeza. Então, como é que a gente busca a harmonia, Jorge? Não, a harmonia, Grego, é assim, eu tenho que ter o equilíbrio com o meu entorno, não é? Tudo que de errado a humanidade conceitua, tudo que de desarmônico a humanidade conceitua e vê, é gerado pela própria ação humana. Então, se eu quero criar o equilíbrio, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver esse equilíbrio, ver essa harmonia. E qual é que é a harmonia que eu tenho que criar? Minha comigo mesmo. Primeiro passo. Primeira harmonia. Primeira harmonia. Duas premissas básicas para a harmonia. Duas premissas básicas para a harmonia. E para viver bem, e para você começar a tecer o que seria a tua vida longeva e saudável e próspera. Amor universal. Para com todos, mas principalmente para com você mesmo. Primeira pessoa que tem que ser amada é você mesmo. Segundo ponto muito importante, paciência ilimitada com todos, principalmente com você mesmo. E paciência com quem? Com os teus acertos? Não, paciência com os teus erros. Com certeza. Os erros humanos em você esperam se resolver. Todas as doenças criadas pela humanidade, que são desequilíbrio, o que mais elas desejam é serem transformadas em saúde. Então, paciência e amor. Primeiro contigo mesmo. Depois, conhecimento. Sem você ter um mínimo de conhecimento sobre o processo,
você vai ficar sendo eternamente refém ou de você mesmo, ou de alguém ou alguma coisa. Um sistema de poder, uma empresa, uma pressão financeira, a família, um não sei o que, com ligação kármica, a mulher, ou o marido, né? Ou uma religião, ou um governo de um país. Ninguém é responsável por nada que não seja você mesmo. Então, independência, né? Essas premissas dão a base para você começar a agir. E aí você tem que fazer o quê? Quero ser harmônico, quero criar harmonia, eu tenho que fazer aquilo que a gente conversou agora há pouquinho, que é fazer o quê? Ver a harmonia. Nós estamos no novo ciclo, eu tenho que ver o novo ciclo. Eu vendo, ele se realiza. Eu criando a harmonia, ela se realiza. Eu crio a minha própria rotina, eu vejo a minha própria rotina. Todos nós somos co-criadores do novo ciclo, na verdade, né? Co-criadores. Nem nós somos criadores, criadores, os únicos. Tá. Assim, você olha para alguém e você pergunta assim, como é que você está hoje? Como é que teu corpo está hoje? Teu corpo está hoje exatamente da forma como você pensou ontem. Tudo que você pensou ontem, todos os medos que você teve, desejos, aspirações, raivas, felicidade, tudo que você pensou ontem, hoje isso se derramou organicamente através dos hormônios em você. Então você é o resultado de ontem. E o que você vai ser amanhã? Completamente, totalmente, integralmente o resultado de hoje. Então por que não construir um amanhã totalmente feliz? Seja feliz. Tenha liberdade, pense felicidade, construa o que você quer, porque isso tem impacto direto no teu organismo a nível de glândulas, nível de hormônios, a nível atômico, diariamente. Isso é importante, e como eu aprendi uma frasezinha que eu achei sensacional, eu li uma vez e gravei, que qualquer caminhada, por mais longa que ela seja, sempre começa pelo primeiro passo, né? Sem dúvida. Então, tudo isso que nós falamos hoje, que a princípio pode parecer muito estranho, né? Para um doente acreditar que ele vai melhorar, para quem está triste se transformar em felicidade, para quem perdeu um ente querido superar essa dor. Então isso pode parecer difícil, é fácil nós estarmos falando aqui na televisão para você, dando esse encorajamento, mas sempre tem o fator tempo que nós já falamos aqui, né, Jorge? E o fator querer, que você acabou de enaltecer bem, e sempre tem o primeiro passinho dessa longa caminhada. Eu acho que nós plasmamos o nosso amanhã, como você foi muito feliz em dizer agora, com aquilo que nós semeamos hoje, né? Não tem a menor dúvida. E para variar... não é retórica, Grego, isso não, eu sei real, que não é físico, né? Mas a gente precisa acreditar nisso, né? O primeiro passo é acreditar, nós, como você acabou de dizer. E para variar, toda vez que você vem no nosso programa, você vai dar a nossa mensagem final. Tá. Todo o processo humano, o processo que a gente está tentando construir aqui da saúde integral, da longevidade, da riqueza, da fraternidade, ele se baseia em 3 aspectos, que a gente pode chamar de vontade, amor, sabedoria e atividade. Espírito, alma e corpo. Vontade, amor, sabedoria e atividade, a gente pode traduzir por querer, saber e fazer. Querer, saber e fazer. Combine essas palavras, a gente conversou da outra vez, e em cima delas determina a tua maneira de agir. Querer, saber, fazer. Querer, querer saber, querer fazer. Fazer, fazer saber, fazer querer. Querer saber e querer fazer. A combinação desses 3 dá a tônica da vontade. O desejo é humano, a vontade é divina. Exponha a tua vontade, siga a tua vida baseada na tua vontade, porque a tua vontade é a expressão máxima da divindade humanizada, que é você, que somos cada um de nós. Sejam felizes, sejam saudáveis e até sempre. Um grande abraço para vocês, até a semana que vem. E agora eu vou deixar vocês encucados enquanto fica passando os nossos caracteres. Vocês não sabem nem a minha idade, nem a idade do Jorge. Não, é assim, em que era nós nascemos, não é nem em que Ninguém ano. Ninguém sabe né? aqui. Nós já estamos, eu já aprendi, já peguei esses mistérios alquímicos. Já descemos, voltamos. Já descemos, 7 vezes 49 é moleza, né? É mesmo. Um grande abraço e até a semana que vem. Felicidade a todos.